Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindo ao canal Padre Marcos Maria dos Santos. Nós vamos então meditar agora o 14º domingo do tempo comum, o evangelho desse domingo agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado, e tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós agora há pouco escutamos esse evangelho que vem nos falar, vem nos narrar a oração de Jesus. É muito interessante que essa perícope, ou seja, esse episódio da vida de Jesus, Jesus louvando ao Pai, Jesus dando graças ao Pai, porque o Pai não revelou isto, ou seja, a sua pessoa, os evangelhos, as obras, aos grandes, aos sábios entendidos, mas revelastes aos pequeninos. O Pai revelou, o Pai tem preferência pelos pequeninos. E é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, porque essa oração de Jesus, que agora quando nós escutamos em Mateus, no capítulo 11, também nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Em outro contexto aqui um pouquinho antes, quando a gente pega os evangelhos, justamente Jesus, ele tinha se queixado da incredulidade de Corazim, de Betsaida, porque ele fez muitos milagres e aquelas cidades, elas eram impenitentes, elas não acreditaram em Jesus. Contrapartida, quando nós vamos em Lucas, nós temos um outro contexto. O contexto os 72 discípulos foram evangelizar, e eles foram evangelizar de dois em dois, e quando voltaram foi dizer para o Senhor: Senhor, nós fizemos milagres no teu nome, e Jesus, expulsamos demônios no teu nome, e Jesus falou para eles: vocês não devem ficar felizes porque expulsaram demônios, porque fizeram prodígios e portentos, mas porque o vosso nome está nos céus, está inscrito no livro da vida. E aí nós temos esse momento de oração. É muito interessante, por exemplo, a minha tese foi sobre Ratzinger, que ele propõe uma cristologia espiritual. Essa cristologia espiritual, isso já na publicação da década de 80 da Introdução ao Cristianismo, e depois vai ter a sua coroação em Jesus de Nazaré, é que, na compreensão desse grande teólogo, a grande chave para podermos compreender o mistério de Jesus é a sua oração. Jesus é orante. Então é a oração de Jesus que faz com que nós possamos vislumbrar o mistério de Deus feito homem, de uma só pessoa, a pessoa divina de Jesus, o Logos, o Verbo de Deus, com duas naturezas, a humana e a divina. E ao olharmos para a vida de Jesus, vamos vendo que a vida de Jesus foi totalmente transpassada. Ela foi permeada pela oração. Jesus, os evangelhos nos narram que ele ficava horas e horas, ele ficava noites, o dia inteiro de Jesus totalmente cheio, preenchendo, pregando, curando, fazendo prodígios e milagres, e mesmo assim ele passava madrugadas, noites em oração para com seu Pai. E o evangelho nos narra algumas orações de Jesus. O padre dá um exemplo quando Jesus ele ensina o Pai Nosso para os seus discípulos. Então nos diz que ele estava em oração, e os discípulos, vendo ele orar, vendo ele rezar, se aproximam dele e diz: Mestre, os fariseus ensinaram os seus discípulos a rezarem, João Batista fez o mesmo, ensina-nos a rezar. E é quando Jesus diz: olha, vós quando rezais dizeis: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí ele nos ensina a oração do Pai Nosso, como nos lembra, por exemplo,
os comentários do Pai Nosso, seja de São Cipriano ou Tertuliano, nós temos no Pai Nosso um esqueleto da oração, um protótipo da oração de todo cristão. Outro momento da oração de Jesus, nós vamos ver, por exemplo, na sua paixão, né? Na Quinta-feira Santa, capítulo 17 de João, nós temos a grande oração sacerdotal. Ele pede ao Pai que os seus, que aqueles que creem nele, sejam um, como ele e o Pai é um. E Jesus não pede só pelos discípulos daquele momento do século I, mas rasgando-se a eternidade, os séculos diante dele, do seu olhar divino, Jesus pede por todos os que creem nele, creriam nele, crerão nele até o final do mundo, portanto, inclui a cada um de nós. Nós estávamos incluídos nessa oração sacerdotal de Jesus, nessa grande oração de Yom Kippur, ele como sumo sacerdote, que já faz essa oração ao Pai, nos apresentando. Nós vamos ver depois outro momento de oração no Horto das Oliveiras, quando Jesus, por 3 vezes, os evangelistas nos narram, seja Lucas, seja Mateus, seja o próprio Marcos também: Pai, né, se for do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, naquele momento, a natureza humana e a divina se degladiando. A natureza divina, querendo fazer a vontade do Pai para a nossa salvação, e a natureza humana sentindo ojeriza, sentindo repulsa pela morte. E aí o grande São Máximo Confessor vem dizer que nesse momento a vontade humana de Jesus, a natureza humana de Jesus, mas a sua vontade, a sua alma, o seu querer é abraçado pela vontade divina e entra numa verdadeira sinergia, ou seja, Jesus vai querer o que quer sempre, mas nesse momento esse dilema é superado, querendo o que o Pai quer, fazer a vontade do Pai. Durante toda a paixão de Jesus foi uma oração, né? Quando ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Citando o Salmo 22, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, está rezando pelos seus carrascos. Quando ele, enfim, diz: Tetelestai, tudo está consumado, tudo está finalizado, e termina, depois de dar um forte grito, ou seja, o seu grito, que é a verbalização última do amor de Deus por nós, como nos lembra von Balthasar, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, ele fecha a sua vida em oração, ele morre rezando, ele morre orando. E a partir daí, a gente pode, queridos irmãos e irmãs, olhar para a nossa vida. Ou seja, a partir dessa oração que agora há pouco nós escutamos, eu falei das orações que a gente vai encontrar de Jesus nos evangelhos, e as orações que não foram registradas, como por exemplo, Lucas vem nos dizer que quando ele foi batizado, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, e batizado por João Batista, e aparece em forma de pomba o Espírito Santo, uma forma corpórea. Ele estava em oração. Antes de ele escolher os seus discípulos, seus apóstolos dentre os seus discípulos, ele estava em oração. Então, sempre em oração. Entretanto, nós temos esse registro dessa oração dele. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. A gente vê nessa oração que Jesus, ele revela quem é o Pai. Jesus é a revelação última do Pai. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, daí nós devemos saber a vida de Jesus, conhecer o seu evangelho, conhecer sua doutrina, conhecer seus ensinamentos, conhecer a sua pessoa, porque como Jesus falou, que me vê o Pai, ou seja, o Pai tem o jeito de Jesus, e Jesus está nos dizendo que o Pai prefere os pequeninos, prefere os humildes de coração. E dá pra gente recordar aquilo que diz Pedro na sua segunda carta, que Deus, ele afasta a oração do soberbo. O Senhor revelou as coisas aos pequenos, aos humildes de coração. E aí Jesus, ele diz: tudo foi entregue a mim por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Olha que ele abrindo o coração. E aí ele diz: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é Jesus que vem nos revelar, pelo toque da sua graça, mediante o Espírito Santo, quem é Ele, quem é o Pai, quem é Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos ver nessa oração eucarística, no sentido de que é uma oração de agradecimento, de ação de graças, o quanto que nós devemos sempre louvar ao Senhor.
Nós muitas vezes, inclui eu, confesso o meu pecado, quanto que pecamos pela murmuração, porque as coisas não deram certo, porque as coisas não andam como a gente queria. Nós emprestamos a nossa boca para falar mal dos outros, emprestamos a nossa boca para o demônio, nós murmuramos, nós temos um coração ingrato para com Deus, nós falamos palavrão, né? Palavrão, palavras malditas. E aí Jesus nos ensina a louvarmos, a darmos graças. Senhor, meu Pai, te louvo, te dou graças. Que coisa linda. E aí ele fala o motivo, porque o Senhor não revelou essas coisas para os sábios entendidos, o Senhor escondeu deles, dos orgulhosos, e revelou para os pequeninos. E aí eu posso olhar para a minha vida e pergunto, qual é o tempo que eu dou para a oração? É inviável, meus irmãos, a vida cristã é necessário rezarmos. É inviável pensarmos que podemos caminhar em Deus sem oração. Deus pode falar conosco de diversas formas. Nós com Deus é só pela oração. Eu tenho que dedicar um tempo à oração. Eu tenho que me esforçar para rezar. Seja a oração maior que a Santa Missa, chegar antes da missa, ficar um pouco depois, fazer a adoração ao Santíssimo. Seja a liturgia das horas, para quem sabe rezar, que nós padres fazemos a promessa de rezar quando somos ordenados diáconos, os salmos da igreja. Seja a oração do Santo Rosário, em todas as aparições, Nossa Senhora pede para rezar o Santo Rosário. Essa oração tão linda e maravilhosa que articula, que conjuga a oração vocal com a oração mental. Seja a adoração do Santíssimo, seja a oração que nós fazemos a sós. Não só a oração que nós fazemos em comunidade, não só a oração que eu faço na minha casa, talvez para quem é casado com a sua mulher, seus filhos, mas a sós, aquela oração que nós rasgamos o coração, aquela oração que o próprio Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai, e teu Pai que vê o escondido te recompensará. E a minha oração, que pode ser mental, como diz Santa Teresa d'Ávila, que seria a oração mais perfeita, seja a oração vocal, a oração verbalizada, seja a oração articulada, vocal com mental, como por exemplo é a oração do Santo Rosário. Essa oração de nós meditarmos o que nós falamos e para quem nós falamos, como dizia Santa Teresa d'Ávila, essa grande santa da mística católica, essa santa espanhola, rezar é falar com alguém que eu sei que me ama. É falar com alguém que eu sei que olha com amor para mim. É falar com alguém invisível, mas ao mesmo tempo tão real. Mais real do que eu mesmo, como dizia Santo Agostinho, Deus que está mais próximo de mim do que eu mesmo que estou. Deus está mais próximo de mim do que eu mesmo de mim mesmo. Esse Deus que também se encontra no núcleo da minha alma, se a minha alma está em graça, como nos lembra, por exemplo, Elizabeth da Santíssima Trindade, a inabitação de Deus na minha alma. Deus que fala comigo. E eu tenho que pedir ao Senhor a graça de poder escutá-lo. Meus irmãos, que nós devemos falar sempre. Para que eu vou rezar? Eu vou agradecer, eu vou dar graças, eu vou bendizer, eu vou adorar. Eu não vou falar nada, eu vou pedir por mim, eu vou pedir pelos outros. A oração de impetração, ou seja, de nós pedimos por nós, ao mesmo tempo a oração de intercessão, quando pedimos pelos outros. Mesmo quando eu não tenho nada para falar com ele. Seja essa oração que você chega diante do Santíssimo, recomendo que vocês façam diante do Sacrário. São João Bosco dizia: se eu quero muitas graças, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Quero poucas graças, visite quase nunca o Santíssimo Sacramento. E aí eu faço aquela recordação, por exemplo, da vida. Relata que a vida de São João Maria Vianney. Ele tinha um camponês em Ars, onde ele foi padre, foi pároco, século XIX, 1800 e pouco, pós Revolução Francesa, pós as guerras, durante as guerras napoleônicas, pós também as guerras napoleônicas, e Vianney via, São João Maria Vianney, aquele camponês que sempre chegava na igreja, punha enxada, ficava no último lugar e olhava sempre para o tabernáculo, para o Santíssimo, e certa vez o padre perguntou: o que você está fazendo? E aí respondeu para Vianney, né? Eu olho para ele e ele olha para mim. Essa é oração. Essa oração de contemplação. Eu olho para ele, ele olha para mim.
mesmo que seja beijar um quadro de Nossa Senhora, que seja beijar um crucifixo, né? Ou ter o nome de Jesus na minha boca, no meu coração. Aqui lembrando, por exemplo, aquele clássico da espiritualidade católica, o Peregrino Russo, a oração do nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Eleison-me, Jesus Cristo, o Ios, Theos, eleison-me, tem piedade de mim, pecador. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Eu tenho que reservar um tempo para falar com o Senhor. E quando a gente se propõe a fazer isso, a gente vai perceber que se arma toda uma guerra, porque o demônio não quer que isso aconteça. Seja as tentações externas, alguém que quer te visitar, ligações, seja o celular, o Instagram, o Facebook, seja as tentações internas da nossa carne, porque devemos lutar contra a nossa carne. Seja contra a imaginação, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né, que a imaginação é a louca da casa, e aí a gente percebe toda a ação do demônio para poder atrapalhar a nossa imaginação, para poder agir dentro da nossa sensibilidade, ou seja, a nossa imaginação, seja enfim, toda a nossa sensibilidade intelectiva. Portanto, a gente vai percebendo que a oração é um combate. Recomendo que tenha um catecismo da Igreja Católica, aqui não tem, que compre, e tem um comentário sobre a oração, o catecismo, que é um compêndio da fé católica, um aporte lá, né? Vida em oração, vida cristã. A vida em oração nos afirma isso. A oração é um combate. Contra quem? É a guerra do cristão. A guerra, nossa guerra. Pax in bellum. E eu sou chamado, no seguimento de Jesus, a viver essa paz. Porém, in bellum, ou seja, na guerra. A guerra contra quem? Contra mim mesmo, a minha carne, a minha inclinação para a maldade, minha preguiça, as minhas más inclinações, meus maus instintos. Essa é a guerra fundamental. Depois o demônio, o anjo caído, que age sobretudo, seja por segundos, pessoas que vêm até mim para me tentar, ou, mais comumente, seja pelas sugestões que ele realiza no campo mental, nos anéis da mente, no campo da imaginação, das sugestões, das investidas, em tudo aquilo que ele vem propor, nas propostas que ele nos fazem, e por fim o mundo. Porque o mundo, enquanto sociedade que é regida pela lógica do pecado. Quando se fala mundo na Bíblia no sentido negativo, nós temos 3 sentidos de mundo, de cosmos, né? Seja o mundo planeta Terra, que é bom porque Deus assim criou, seja o mundo enquanto sociedade humana, enquanto a humanidade é criatura de Deus, mas aqui no mundo no sentido do Evangelho de João, do pensamento joanino. Ou seja, o mundo enquanto sociedade de pecadores que tem como lógica não a lei de Deus, mas a lei do pecado, a lei do príncipe das trevas, que é o próprio Satanás, como a gente vê desde o começo da humanidade chegando até hoje. Então lutamos contra esses 3 inimigos. E a gente vai perceber que o segredo de toda a oração. Todo santo e santa foram homens de oração. Nem todo homem e mulher de oração é santo, mas todo santo e santa é mulher de oração. A oração nos conecta com Deus. Nos conecta com Deus. Deus pode falar conosco de diversas maneiras, nós com Deus só pela oração. O homem nunca é tão grande quando ele está de joelhos. Como dizia São Pedro Crisólogo, o homem, ele se torna impotente em Deus pela oração. Quando nós podemos ver, por exemplo, queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso Maria de Ligório, no livro chamado A Oração, um opúsculo pequeno, e ele diz assim, aqui está meu livro de melhor valia, porque aqui está o segredo da vida espiritual, a oração. O demônio faz de tudo para que nós não rezemos. Nós não rezemos. Mesmo que nós estejamos em pecado, mesmo que você estiver chafurdado no pecado, chafurdada do pecado, enlamaçado, enlameado, fedendo, mesmo assim, não deixe de rezar. Mesmo que você fale, aqui estou, Senhor, desse jeito. Reze o seu ato de contrição, continue, caminhe. E Deus, pela graça atual, porque a gente perde pelo pecado a graça santificante, nós podemos deixar de ser amigos de Deus perdendo a graça santificante,
mas a graça atual, esse mover, essa gratuidade de Deus, essa luz que provém do Espírito Santo que ilumina a minha alma, ilumina a minha mente e move minha vontade para poder dirigir-me a Deus, isso ninguém perde, porque Deus está constantemente correndo atrás de cada um de nós. Reze, meus irmãos, reze sempre. E a imagem que vem à mente é aquela imagem que está em Números, quando Moisés já tinha libertado o povo de Israel, eles já estavam na terra de Canaã, estava Caleb e Josué combatendo contra os amalecitas, e nos diz que enquanto Moisés levantava as mãos, Israel ganhava. Quando ele abaixava as mãos, ou seja, quando ele deixava de rezar, os amalecitas ganhavam. E aí Ur e Arão, vendo essa situação, como dois amigos, sustentam, põem Moisés sentado numa rocha e cada qual sustenta a mão de Moisés para permanecer em oração. A gente muitas vezes precisamos de amigos que nos ajudem a rezar. Quando que eu sei que uma pessoa é de Deus? Quando eu encontro com essa pessoa, eu sinto vontade de rezar. E quando essa pessoa me leva também a rezar, essa pessoa me leva até em comunhão, em encontro com o Senhor. E aí, nesse encontro com o Senhor, a minha vontade se une à vontade dele. E ele, pela ação da sua graça e pelo fogo do Espírito, vai queimando tudo que realmente nos separa dele. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, lembra aquilo que Santa Teresa d'Ávila, essa grande mestra da oração, da espiritualidade católica, veio nos dizer que a oração que eu faço sem vontade, como diz em espanhol, sem ganas, sem vontade, como diz em espanhol, com uma determinada determinação, é a oração que tem mais valia aos olhos do Senhor, porque fazemos essa oração para agradá-lo, para procurá-lo, para buscá-lo, não para buscar sensibilidades. Não devemos levar a nossa vida norteado por sentimentos, porque eu senti o amor de Deus e isso, aquilo. Não, mas pela fé, pela sabedoria, de saber, mais do que sentir, é saber que Deus me ama. Que a Virgem Maria, a mestra da oração, interceda por cada um de nós, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e sobre vós permaneça para sempre. Amém.